Bem-vindos a mais um episódio da Casa Portuguesa da Sustentabilidade. Hoje trazemos um projeto e um tema que na realidade é bastante importante na nossa sociedade. Eu vou dar aqui a minha cábula. Em 2023, Portugal desperdiçou cerca de 1,9 milhões de toneladas de alimentos, o que equivale a 182,7 kg por pessoa. É muito desperdício. Os agregados familiares são os maiores responsáveis, gerando a maior parte deste desperdício. Vamos receber na nossa casa um projeto que pegou nesta temática e inseriu-a no seio da sua estratégia. Tenho comigo a Ana Rita Cruz, que é diretora de sustentabilidade da Auchan, e vamos falar deste projeto incrível que o Auchan desenvolveu, um projeto 360, à volta desta temática, combatendo de frente este flagelo, pondo aqui um modelo que combina prevenção, gestão inteligente de estoques, venda de produtos próximos do fim de validade, doação de excedentes, soluções de economia circular. Bom, Ana Rita, muito bem-vinda à nossa casa e estamos cheios de curiosidade para perceber como é que se monta um projeto desta natureza e, acima de tudo, inspirar outros a pegarem nesta temática que é tão importante e, efetivamente, também combatê-la. Muito bem-vinda. Obrigada. Antes de mais, agradecer o convite. Fico muito feliz por partilhar este nosso trabalho, porque é um trabalho que muito nos orgulha e precisamente porque tem esta necessidade de replicar. Pronto, então vamos a isso, vamos com certeza angariar aqui outros fãs deste projeto e vamos começar pelo princípio, não é? Como é que nasce este compromisso da Auchan com a redução do desperdício alimentar? O que é que fez a marca e a empresa seguir este caminho? Conta-nos um bocadinho como é que isso foi. A redução do desperdício alimentar não nasce na empresa como um projeto, como algo independente. Nasce muito do que é uma visão de sustentabilidade que a empresa já vinha a implementar há mais de 20 anos, com formação específica de colaboradores, com alguns investimentos concretos, com alteração de processos e com certificações. As certificações ajudaram-nos muito a implementar determinado tipo de processos. Nós hoje somos a única empresa de retalho em Portugal com 3 referenciais certificados, a maior parte das pessoas não sabe. Então, somos certificados em responsabilidade social, ambiental e energética. Okay. E o tema do desperdício alimentar surgia-nos repetidamente como algo crítico. Porque ambientalmente tem um impacto ambiental enorme, socialmente é inaceitável continuarmos a desperdiçar alimentos quando tantas pessoas ainda precisam de ajuda alimentar e economicamente é um destruidor silencioso de valor económico na empresa, portanto é um impacto económico muito grande. E então isto levou-nos não mais do que ter projetos isolados, pensar que tínhamos que fazer algo mais estratégico e implementar este tema de forma mais transversal na empresa, mais, portanto, mesmo no que é a organização. Para além disso, havia algo que nos motivava muito, que tinha a ver com mais de... Ouvimos dizer que 2/3 do desperdício é feito em casa do consumidor. Portanto, e os consumidores, onde é que compram os alimentos? Nas nossas superfícies. Claro. Portanto, tinha aqui, para além desta motivação interna que era importante, também o chegarmos ao consumidor era muito relevante. E depois foi esta consciência combinada destes diferentes impactos, portanto o impacto ambiental, social e económico, que nos levou a querer implementar portanto, toda uma militância. Portanto, nós até lhe chamámos o nome de militante, de um sistema alimentar mais responsável. E daí veio o nome da militância pelo desperdício zero. Portanto, já lá vamos, que essa palavra é claramente diferente. Vá. Não te mas teve esta necessidade. Portanto, mostrar aqui era mais do que um combate, era algo que queríamos que fosse não só dentro da empresa, mas que fosse... Sim, um movimento, não é? Fosse um movimento, claro. Sim. E houve esta necessidade e que no início, lá está, a militância é um termo complexo, mas que depois internalizou-se muito bem neste trabalho que temos vindo a fazer. Claro, e deve dar esta ideia de trabalho de grupo, não é? Ou seja, só realmente sendo aficionado deste programa é que com certeza traz esse sucesso. E explica-me, enfim, já deste este Lamiré, que é um projeto que envolve a empresa como um todo, mas na realidade, através desta militância, como é que esta militância se pegou, se infectou dentro da empresa para que todos, na realidade, acreditassem que isto fizesse sentido, não é? Portanto, o ter este tema como estratégia central parece-me que faz todo sentido
pela vossa operação, não é? A responsabilidade das famílias, conforme estavas a dizer, não pode ser só das famílias, portanto tem que haver aqui quase uma responsabilização, corresponsabilização, porque na prática é em vocês ou em empresas do vosso setor que nós vamos buscar os nossos bens alimentares. Portanto, o ponto é como é que se coloca tudo dentro desta carruagem e todos com vontade de fazer a diferença. Então, por onde é que se começa na prática? Nós não criámos uma equipa paralela. Portanto, isto foi importante. Nós o que fizemos foi integrar estes temas, esta gestão, no que foi a espinha dorsal da empresa. Internalizámos o tema em todas as áreas e foi importante envolver todos. Okay. Começámos por envolver muitas equipas de recursos humanos. Nós, na empresa, a direção de sustentabilidade está dentro dos recursos humanos, ou seja, é a direção de pessoas e sustentabilidade, okay. Porque, ao fim e ao cabo, tudo nasce nas pessoas. E fizemos, de facto, muita formação, sensibilização e tivemos aqui aliados que são necessários. Portanto, e os maiores aliados aqui foram a direção de comunicação interna, que nos ajudou na divulgação, a direção de performance, porque, lá está, isto tinha um valor económico grande e foi preciso também trabalhar com eles, mas também a direção de produto, portanto, que normalmente a direção de produto trabalha a abundância, a variedade, mas teve que trabalhar também aqui a racionalidade do que estávamos a vender, novas formas de vender, nomeadamente através de novos conceitos, os produtos avulso, as doses monoparentais, portanto, doses mais reduzidas, mas também temos as doses familiares. A direção de qualidade também foi muito envolvida neste processo. Havia aqui alguns estigmas de, atenção, não podemos doar ou não podemos fazer determinadas coisas por causa da segurança alimentar, mas tudo foi trabalhado em conjunto com a direção de qualidade para dar aqui garantia de alguns processos e suporte também às lojas. E depois as lojas. Portanto, tudo só acontece com as lojas, com as equipas de lojas e que, de facto, eu costumo dizer, quando as coisas dependem da loja, as coisas acontecem. São equipas fantásticas e que conseguem no terreno, estando mobilizadas e percebendo a finalidade, mobilizaram-se e, de facto, ainda pronto, é uma coisa que depois foi trabalhar aqui um bocadinho a cultura, e já lá vamos. Sim, exato, sim, que é fundamental. Não é? E que hoje nota-se na filosofia. Certo. E depois, na prática, o que implementámos foi muitas estratégias de criação de valor numa ótica de economia circular, que nós até depois lhe chamámos uma estratégia de 6 R's. Certo. Ou seja, primeiro começarmos por reduzir, no que é muita manipulação dos colaboradores, da formação, processos, as tais rebaixas para vender, portanto, preços mais baixos quando está em aproximação de qualidade. Certo. Portanto, a redução. Depois, tudo o que é reutilização, os tais processos de economia circular. Depois, tudo o que é a parte da recuperação, ou seja, produtos que já não estavam em condições para vender, mas ainda podemos doar para consumo humano ou até para consumo animal. A reciclagem, ou seja, o que já não é possível ainda pode ser reciclado e nós valorizamos 92% dos nossos resíduos, o que é um valor bastante significativo. Depois, o monitorizar, rastrear. Temos que ter dados, isso foi fundamental, ter indicadores que nos mostrassem o desempenho das diferentes iniciativas e ter aqui um indicador estratégico que nos acompanhasse em que ponto é que estávamos e, finalmente, aquele que acaba por ser mais difícil, que é o recomendar. Portanto, o envolver o consumidor em tudo isto e recomendarmos as melhores práticas e a melhor estratégia de consumo. E que ele sinta parte também, não é? Senão não vai funcionar. Mas explica-me só uma coisa, dando só aqui um passo atrás, até porque esse tema dos 6 R's é super interessante. Uma coisa deste género, na realidade, tem um ar de ser, e gostava que aqui os nossos associados não pensassem isso, para não se desmotivarem, que isto tem um ar pesadíssimo, ou seja, na realidade, o envolver toda a organização num mesmo fim coletivo é, na realidade, pesado. Eu queria desconstruir aqui isto um bocadinho, que é uma das características do nosso programa, e, portanto, queria só fazer perguntas muito simples. Imagina não, conta-nos, como é que isto se inicia? É cada uma dessas direções que tu falaste desenvolveu o seu plano tático em cima da grande estratégia, claro, mas depois tinha KPIs específicos e iniciativas específicas que depois vai monitorizando, ou o plano era o mesmo e depois na prática só tinha que ser implementado por determinadas direções? Como é que tu puseste a direção de qualidade, as lojas, a direção de recursos humanos, a todos olharem para o seu quintal, porque, bem, cada um tem a sua interferência, não é? No seu scope de ação, mas todos a fazerem algo em cima desta temática.
isso concretizas em si? KPIs específicos? Planos de ação específicos? Isto foi necessário trabalhar aqui a cultura, portanto, cultura primeiro, Tá. processos e data. Pronto, ir acompanhando. Certo. De facto, aqui trabalharmos a cultura foi, por isso é que eu disse que a área dos recursos humanos foi muito importante envolver. Portanto, tudo o que foi a formação, mas também a comunicação interna. Desafios que lançámos, o primeiro grande desafio que lançámos, chamámos-lhe o Olho à Quebra, em que colocámos na voz dos colaboradores, com jogos, com iniciativas, primeiro com uma formação, a explicar um bocadinho o que era isto do desperdício ou da quebra, o impacto económico, social e ambiental que tinha. Sim. Ainda por cima, os nossos colaboradores são acionistas. 98% dos colaboradores ao Chão são acionistas, portanto isto também era perda de valor económico para eles próprios. Claro. E isto foi-se explicando desta perspectiva. A perspectiva do impacto ambiental, ou seja, um produto que é produzido, tem extração de matéria-prima, tem transporte, tem trabalho depois na operação das nossas lojas e depois ainda é resíduo, ainda tem impacto ambiental de gerir como resíduo. A vertente toda social, portanto, das pessoas que necessitam de alimentos e que estamos a desperdiçar. Portanto, esta componente cultural foi muito importante. Depois, a componente de processos, portanto, com as diferentes áreas, e aqui por isso é que eu falei da direção de qualidade e com a direção de produto, que tipo de processos é que tínhamos que implementar, que não podiam ser muito complexos. Mas podes dar um exemplo concreto, ou dois, de coisas concretas que foram implementadas, só para termos aqui. Por exemplo, produtos de economia circular. É uma alteração completa da forma como vendemos produto. Foge ao modelo. Certo. E então foi necessário trabalharmos aqui com a direção de qualidade, mas muito com a direção de produto e depois com parceiros externos, no caso os produtores locais, como é que poderíamos aproveitar determinado tipo de produto, fazê-lo dentro de casa ou através de parceiros. Vou dar aqui um dos primeiros exemplos do que implementámos. Parece muito simples, mas não foi. O bolo de banana. O nosso top de quebra é a banana, porque é um produto que se estraga muito em loja. Quando está no ponto ótimo de consumo, mais madura, as pessoas já não lhe pegam e acaba por ficar nas lojas. Certo. Tivemos que arranjar aqui diferentes soluções. No caso da banana, o bolo de banana, tivemos que desenvolver todo um novo produto em que deixava de se comprar matéria-prima e essa loja comprar essa matéria-prima, mesmo em termos de processo de valor económico do produto, teve que se trabalhar, construir a margem daquele produto, portanto, portanto, depois de transferência de valor de um mercado para outro mercado, porque um era o mercado das frutas, outro era o mercado da pastelaria, portanto, tudo isto foi novo no início, portanto, e tivemos que criar novos processos para garantir que isto acontecia. E depois, com a validação também da direção de qualidade, da direção de produto, isto foi acontecendo. Mesmo a banana, quando íamos para outros fornecedores, a mesma coisa. O gelado de banana, que foi feito com um parceiro local, vai à loja buscar banana, compra-nos a banana, mas com preço depreciado. Claro. Pronto, e depois voltamos, garantimos aquele escoamento daquele produto. Certo. Portanto, super interessante. Houve aqui uma série de alterações que não estávamos habituados e tivemos que perceber como é que implementávamos. Sim. Mesmo o processo de doação, que parece algo muito simples, não é, porque os produtos já estão em aproximação de validade, portanto têm que ser consumidos imediatamente. Tivemos que perceber que organizações tínhamos loja a loja. Umas têm cozinha, podem levar produtos crus, outras não têm. Portanto, tivemos que fazer um calendário com os voluntários das associações que iam todos os dias buscar e que tipo de produtos é que iam buscar. Tivemos que informatizar essas doações no sistema com as guias de transporte para sabermos exatamente, até para garantir a rastreabilidade, o que é que estávamos a dar a quem. E hoje, isto foi complexo no início e sentimos depois a necessidade de ter um parceiro externo, que é a Colooping, que nos ajuda a profissionalizar esta questão, que acompanha as instituições, porque nós não tínhamos essa capacidade, perceber se estão a adequar, os produtos que nos recolhem, se estão a adequar a entrega aos seus beneficiários. Certo. Fazer esse rastreamento na prática. A questão fiscal é complicadíssima. Portanto, eles ajudam-nos a garantir que, de facto, conseguimos o benefício fiscal adequado, portanto, o que estamos a doar. Portanto, foi todo um processo, mas que começou, portanto, com o envolvimento das diferentes áreas, perceber o que é que era necessário, mas nesta perspectiva, portanto, a cultura, os processos. E com alguma criatividade, não é? Portanto, essa do bolo de banana ou não é? Na prática é olhar para as coisas com esses olhos de... A facilidade que nós temos na Auchan é que, de facto, as coisas não são estanques, ou seja, dá-nos essa possibilidade de criatividade de implementar as coisas e foi sempre o que me motivou
Qualquer pessoa que tenha uma ideia acaba por conseguir implementá-la, desde que depois demonstre o valor que ela tem, depois replicar noutras iniciativas. E esse exemplo realmente é e outra coisa que foi importante, e aqui a perspectiva do topo estar envolvido, foi criámos um indicador. É um indicador hoje que é um indicador transversal até ao chá internacional, porque o tema é reconhecido a nível internacional como algo a melhorar, portanto é um flagelo que todos queremos combater, e os franceses estão muito sensíveis também a este tema. Mas o tema começou cá ou veio já agora? Não tínhamos o tema não sei se começou cá, eu acho que todos os países estavam a trabalhar, até que houve um momento em que íamos partilhando boas práticas entre países, até que houve um momento em que não, temos que reunir todos e temos que partilhar. E continuamos a partilhar boas práticas, mas aqui o mais importante de ajuda foi ter um indicador em que o diretor-geral que está na casa-mãe comunica e pede a responsabilidade de todos os DGs dos países. Então, nós integramos um indicador de desperdício alimentar na sala e na sala Obeia. O que é a nossa sala Obeia? É a sala onde nós acompanhamos os principais indicadores económicos da empresa, económicos e não só, e este é um que está lá, que portanto, é dada prioridade e atenção a ele. E tem impacto direto, não é? Tem impacto direto, sim. Na performance depois do próprio... Vamos falar só um bocadinho dos parceiros. Falaste aqui já em alguns. Too Good To Go, Smart Way. Explica-nos só como é que esta abordagem, estas parcerias apareceram. Claramente, caso a caso, estavas a contar aqui já 2 ou 3, mas foi fácil abordá-los, é fácil, não é? Porque também tens aqui muitas, tens uma das parcerias tecnológicas, depois tens os produtores locais, isto também é um mundo. É uma rede grande que todos trabalham para o mesmo fim. Aqui foi aparecendo de acordo com as necessidades. Eu acho que aqui o importante foi, nós trabalhámos sempre com muita transparência com estes parceiros. Certo. E sempre mostrando o valor que este tema tinha para a empresa. Sempre com muita responsabilidade na forma como interagíamos com eles. E mostrando este valor. E sempre explicando o projeto, ou seja, nós fomos sempre explicando que acompanhamos KPIs, que a Direção-Geral está envolvida no tema, e isso criou aqui alguma confiança e coerência para estes parceiros. A Too Good To Go, fomos a primeira empresa de retalho a trabalhar com eles. Demorámos aqui algum tempo este namoro, porque lá está, tivemos que alterar processos, mais uma vez. Pois é isso, é que tem que saber aqui um ajustamento, não é? Não dá só para... Sim, mais uma vez envolvemos a direção financeira, na altura, ver como é que estabelecíamos aqui a parceria, a direção de qualidade também, para escolhermos exatamente e formarmos as equipas de que tipo de produtos é que podiam integrar estes cabazes. Agora, eles de facto possibilitaram-nos levar a um público que não era um público ao chá. Sim, claro. Um público mais tecnológico, portanto, que compra numa app, que depois vai buscar este cabaz e que se calhar entra nas nossas lojas. É um público que está mais atento a estas temáticas. Se nós temos produtos de economia circular que comunicamos, se calhar começa a perceber outro Auchan que não lhe é conhecido. Ecolooping, que eu já falei, portanto, que nos veio ajudar, é uma parceria mais recente, que nos veio ajudar a profissionalizar este trabalho com as IPSS. As IPSS, desde sempre, já tínhamos esta relação, mas foi importante aqui explicar que o que estávamos a doar tinha alguma responsabilidade e daí começámos a verificar que tipo de produtos é que podíamos doar. Portanto, lá está, quem tem cozinha, quem não tem cozinha, quem eram os beneficiários, se eram crianças e idosos, se eram famílias, portanto, perceber para adequar o que estávamos a doar. Vamos falar assim, desculpa só puxar este tema que tu falaste-me desta Smart Way. Smart Way. Que é um tema que eu acho tecnológico muito interessante. Sim, que ao fim e ao cabo que tem um algoritmo inteligente que nos ajuda a gerir estoques. Portanto, é uma startup francesa. Aqui sim começou em França. Com um diretor que hoje está em Portugal, portanto também nós fazemos aqui estes intercâmbios. E acabou por nos ajudar no que é uma gestão que é difícil, a gestão de estoques, e adequar cada rebaixa de cada produto de acordo com a necessidade, com o estoque existente e com a necessidade de o escoar rapidamente, porque está-se a aproximar a validade do mesmo. Portanto, é facilitar processos que já tínhamos implementados, de forma às vezes um bocadinho complexos. Certo. E a tecnologia a ajudar a operação. Sim, aqui essencial, sem dúvida. Este projeto realmente é incrível, tens também já resultados
bastante transformadores, 488 toneladas de produtos em economia circular transformados em 2024, correto? 109 toneladas via Too Good To Go, doaram mais de 4 milhões de euros em excedentes, reduziram o vosso desperdício alimentar em 19% num ano. Só num ano, ano passado. Ano. E agora? Ou seja, isto está improdutivo, não é? E como é que... Próximos passos, o que é que podemos esperar? Então, nós em 2024 tivemos aqui uma evolução grande no nosso negócio, que foi a compra de uma nova empresa, Minipreço. Certo. Portanto, no futuro imediato o que estamos a fazer é todo este processo que expliquei, de novos processos, a culturação das pessoas, portanto, a estes novos colegas. Certo. Quantas lojas são? Desculpa. Nós tínhamos cerca de 100 lojas, hipermercado, com algumas lojas pequeninas, agora temos mais de 500 lojas. Mais de 500, pois. Portanto, e todas pequeninas, portanto, que é um modelo que nós não estávamos tão habituados a trabalhar. O nosso core era hipermercado. Portanto, é todo um novo, o descobrir outra empresa, outros colegas e outras formas de trabalhar. Certo. Portanto, é o desafio atual. Certo, certo. É este projeto ganhar aculturação, esta aculturação, claro. e este projeto ganhar esta dimensão. Sim. Mas depois o que é aqui relevante? É aproveitarmos, nós reconhecemos muito valor na Smart Way e arranjar outras formas que nos ajudem a gerir, portanto, usar aqui a inteligência artificial, outras formas que nos ajudem a gerir stocks, a gerir produção, encomenda, para sermos cada vez mais eficientes. Portanto, certo. A questão aqui, portanto, é facilitar a vida de todos e conseguirmos aqui chegar mais longe. Depois também os processos de economia circular, cada vez mais, e muitas vezes desclassificar alguns produtos que nós hoje chamamos resíduo e que não são resíduo, que são subprodutos da nossa atividade, que podem integrar com matéria-prima outros produtos. Exemplo, por exemplo, da borra de café. Temos um café biológico, a borra de café está toda separada e já estamos a entregar alguns produtores locais que utilizam, portanto, em questão em logística direta, ou seja, fazem logística inversa do café para os seus campos, que serve de fertilizante, claro, nos seus campos e de combate às pragas. E antigamente era aterro, que é um absurdo. A casca de laranja, que também temos imensas máquinas de sumo. Não é? Claro. A casca de laranja, o que é que fazíamos? Era o aterro ou na valorização orgânica. Hoje em dia estamos a trabalhar com um fornecedor português para fazer detergentes da casca de laranja. Olha. Portanto, utilizar aquilo como matéria-prima. Certo. Bem, parabéns, estou mesmo impressionada, porque realmente é um mundo, não é? Quer dizer, quase cada produto e cada categoria tem a sua própria... Mas num futuro mais... o que nós temos que, de facto, trabalhar, que ainda não conseguimos trabalhar adequadamente, é o consumidor. É muito difícil chegar ao consumidor. O exemplo disso, nós lançámos o ano passado, acho que foi o ano passado, uma calculadora de desperdício alimentar, que é uma ferramenta tecnológica engraçada, que calcula o impacto das famílias, portanto, temos que colocar cada coisa que deitamos fora, temos que registar, e o registro até é bastante simples, porque é por peça, por unidade, por dose, e vai registando o impacto ambiental, em carbono ou em viagens, o impacto social, em número de refeições, mas também o impacto económico, porque está ligado às nossas compras online e nós sabemos quanto é que custam os produtos. Portanto, aquilo vai somando ao longo do mês, do ano, quanto é que eu poderia ter poupado se não deitasse comida fora. Certo. E o uso que as pessoas dão a esta técnica é pouquíssimo. Portanto, temos dificuldade de levar este tema. Sim. E estamos a tentar agora, através dos mais novos, nós lançámos agora este Natal um livro de contos, em que foram as crianças que escreveram estes contos sobre a alimentação, portanto, uma alimentação que deve ser saudável e que não é para desperdiçar. E de facto a cabeça das crianças, a imaginação que têm e a sensibilidade que têm para estes temas nestas idades é maravilhoso, e estamos a vender este livro que reverte para a Cruz Vermelha Portuguesa e pronto, para conseguirmos chegar aos mais jovens, que eu acho que é esse o caminho. Claro, é através deles que vamos conseguir envolver todos. Estamos já aqui na reta final. Rita, gostava muito de perceber o que é que te motiva pessoalmente a trabalhar nesta área. Só para terminarmos aqui a nossa conversa, tu vens de uma área um bocadinho diferente, portanto mais concentrada, engenheira Eu sou engenheira do ambiente. E o que é que te motiva neste momento e o que é que te levou a trabalhar esta área que é, enfim, tão mais vasta, mas realmente tão compensadora, parece-me? Sim, o que me motiva é que de facto perceber que cada ação conta e o impacto que pequenas ações podem ter e tornarem-se grandes, e toda a necessidade de colaboração que é necessária, portanto ver a colaboração entre as pessoas, ver o impacto e o propósito que este tipo de temas
gera nas equipas, eu acho que é o que mais motiva. É perceber que uma pequena ação, quando se trabalha com equipas, primeiro pequenas, mas que pode ir até, nós somos hoje 12 mil colaboradores, Sim, portanto são sim, muitas é um famílias, Claro. e perceber que de facto as pessoas se envolvem e que isto depois se quantifica em resultados. Em resultados que são menor impacto para o planeta, portanto isto percebe-se. O impacto social, portanto o agradecimento que existe e ver de facto o impacto social direto que acontece e depois valor económico para a empresa. Sim, sem dúvida. No fim do dia tem que sempre que também existir, como Claro. é óbvio. Olha, e a minha última pergunta, até porque isto já está tudo a piscar por todo lado, seria, que é sempre a pergunta que eu faço a todos, para terminar aqui com uma nota mais humana, para te conhecermos melhor, se nos podes partilhar connosco, algo uma situação, enfim, a coisa mais simpática que já alguém fez por ti e que impacto é que esse teve em ti. Um bocadinho neste sentido que temos ainda a falar, quando eu comecei na Auchan a trabalhar como engenheira do ambiente, muito nova, já há muito tempo. Portanto, eu passei por diferentes áreas na empresa, mas comecei muito nova. E ainda vinha com aquele espírito de ativismo ambiental. Certo, certo. E a coisa mais simpática que me disseram no início foi: Rita, cada ação que tu tens vindo a implementar na empresa tem mais impacto real do que muitos ativistas ou até mesmo políticos fazem no seu dia-a-dia. E aquilo de facto marcou-me e eu sinto e tenho trazido isso sempre a mim, o garantir o propósito de tudo aquilo que é feito. Certo. Portanto, gostava de destacar essa... Sim. Olha, e parabéns, porque acho mesmo que tens conseguido, tu e a tua equipa, Claro, enfim, é um trabalho não é mesmo isolado, colaborativo. mas na realidade o vosso impacto é inacreditável, como se pode ver aqui por estes dados que tivemos aqui hoje a conversar e que estão depois disponíveis na Casa Portuguesa da Sustentabilidade, todo o detalhe deste mega projeto, deste mega programa, porque na prática não é um projeto, é um programa integrado na empresa. Muitos parabéns. E muito obrigada também, porque realmente tem verdadeiro impacto, não temos dúvidas nenhumas. E assim, nos despedimos. Acho que é claramente um flagelo, o desperdício. Vocês encararam isto como um processo de gestão dentro da vossa estratégia e acho que está aqui um exemplo maravilhoso de que é possível pôr aqui uns óculos e mudar a forma como se trabalha com o impacto real na vida das pessoas. Muitos parabéns, obrigada por teres vindo, por esta conversa e voltamos muito brevemente com mais um episódio da Casa Portuguesa da Sustentabilidade. Até lá!